Fala galera, Zezé Júnior aqui. Olha só gente, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no meu canal. Obrigado de coração, meu canal vem crescendo bastante aí. Fiz há pouco tempo e graças a Deus está dando bem certo. Gente, então, com essa pandemia aí do novo coronavírus, resolvi fazer esse vídeo aqui um pouco diferente para esclarecer algumas dúvidas que a galera tem sobre o novo coronavírus. Então, eu escolhi aqui 10 perguntas que eu acredito que a galera mais tem dúvidas. Eu trouxe aqui a doutora Adassa Cristina, ela é médica, lógico, e vai esclarecer algumas dúvidas para vocês, tá bom? Boa noite, doutora. Boa noite, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou médica, sou clínica geral, trabalho nas emergências, em UPAs, trabalho também no SAMU. E espero poder ajudar vocês com os meus conhecimentos teóricos e práticos do assunto. Tenho certeza que vai ajudar sim, viu? E para começar, doutora, gente, por coincidência ela é minha namorada, viu? Esqueci de falar. Então, a primeira dúvida que a galera tem é: o que é o novo coronavírus? E é verdade que ele foi criado em laboratório? Certo. O novo coronavírus é um vírus respiratório, tá? Causa infecção respiratória. Ele é relativamente novo, ele é de uma família de vírus já antiga, que é o coronavírus, mas essa mutação, que é o Covid-19, ela foi reportada pela primeira vez na China em 31 de dezembro de 2019. O primeiro caso foi lá e desde então tem se espalhado pelo mundo. É um vírus que causa uma infecção respiratória que pode ser desde leve até grave e pode, em alguns casos, evoluir com o óbito do paciente. Em relação a ela ter sido criada em laboratório, já me perguntaram algumas vezes. Os estudos que fizeram do genoma do vírus, do DNA do vírus, mostra que provavelmente ele deve ter essa mutação que aconteceu é de uma seleção natural do próprio vírus e que não foi feito em laboratório. Entendido. Doutora, a segunda pergunta é: quais são os sintomas e quando devemos procurar atendimento médico? Certo. Os sintomas, na maioria dos casos, são sintomas leves de um resfriado comum, que começa com tosse, febre, rinorreia, que é coriza nasal, mal-estar, algumas vezes dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, em alguns casos de diarreia e nos casos mais graves evolui com falta de ar, pode chegar a fazer uma pneumonia ou uma síndrome respiratória aguda grave, que aí já é os casos que vão necessitar de internamento, que são os casos mais graves. Certo. Terceira pergunta: existe um tratamento específico e é verdade que a cloroquina é a cura para o novo coronavírus ou a vacina? Certo. As doenças virais não têm um tratamento específico, como por exemplo as doenças bacterianas, que a gente usa um antibiótico específico para cada bactéria. Na verdade, o tratamento para o coronavírus nos casos leves são medidas gerais, que é o repouso, aumento de ingesta hídrica, consumir bastante líquido, tomar as medicações sintomáticas para febre, para dor e os antialérgicos, por exemplo, para tosse. Não tem um tratamento específico. Em relação à cloroquina, ela é um medicamento já antigo, usado para tratamento de malária e também usado para pacientes que têm uma doença chamada lúpus, que é uma doença autoimune, então essas pessoas tomam esse remédio de por vida. Porém, testes in vitro mostraram efetividade no tratamento contra o coronavírus. Porém, não deve ser usada como uma vacina porque ela não tem atividade como prevenção de coronavírus e ele é um medicamento que tem sua toxicidade, tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina, elas podem causar arritmias cardíacas que podem levar a óbito, né? Porque elas causam alterações nos batimentos do coração. No Brasil, está autorizado o uso nos pacientes graves, com síndrome respiratória aguda grave pelo coronavírus, avaliando individualmente cada paciente com suas comorbidades, por exemplo, pacientes que tenham contraindicações como cardiopatias, arritmia, obesidade, diabetes, dependendo de cada paciente,
E o paciente ele tem que estar internado, monitorizado, para a gente ver se vai ter algum efeito de toxicidade. Porém, os estudos sobre a efetividade da cloroquina são inconclusivos ainda. Alguns estudos mostram que sim tem efetividade no tratamento, outros estudos mostram que é indiferente. Porém, dependendo do risco-benefício, está sendo utilizado nos pacientes mais graves no Brasil. Não deve ser utilizado de forma como prevenção ou como vacina e sem prescrição médica, tanto porque você pode ter alguma complicação grave, como por exemplo arritmia e parada cardíaca, que pode evoluir com óbito, tanto que os pacientes que têm lúpus e precisam da medicação estão tendo dificuldade para encontrar um medicamento porque está em falta nas farmácias que as pessoas querem comprar para se prevenir do coronavírus, sendo que não previne, tá? É verdade. Então, a quarta pergunta é a seguinte: é possível pegar coronavírus mais de uma vez? É uma dúvida até minha. Certo. Quando a gente fala do novo coronavírus, tudo que a gente tem são estudos, porque ele é muito recente, então nada é conclusivo. O que eu li sobre o que os infectologistas falaram é que não seria possível contrair o coronavírus 2 vezes, principalmente em um curto período de tempo, porque quando a gente tem uma infecção por vírus, o nosso corpo ele produz imunidade e essa imunidade fica no nosso organismo de modo que, frente a um novo contato com o coronavírus, nós já teríamos anticorpos para combater e não nos infectaríamos novamente. Tivemos relatos de casos na Coreia e no Japão de pacientes que tiveram coronavírus, foram liberados para casa e depois voltaram a apresentar sintomas de coronavírus e quando foram no hospital estavam com o teste de coronavírus positivo. Os infectologistas falam que nesses casos seria que o coronavírus teria ficado no organismo, uma carga viral baixa, e testes sensíveis conseguiriam identificar esses coronavírus no sangue. Não necessariamente essas pessoas tiveram uma reinfecção pelo coronavírus, tá? Porém, não se tem um consenso fechado sobre isso. Mas os infectologistas falam que é raríssimo, seria raro uma reinfecção em um curto período de tempo. Que bom então, né? Doutora, a quinta pergunta. Quais são as pessoas consideradas grupo de risco para o coronavírus? Certo. As pessoas que são os grupos de risco seriam, em primeiro lugar, idosos, pessoas acima de 65 anos de idade, fica em casa, crianças pequenas, gestantes, alguns grupos de risco, como pessoas com obesidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, pessoas portadoras de doenças pulmonares crônicas, como DPOC, asma, também pessoas imunodeprimidas, como pessoas que alguns tipos de doenças autoimunes e pessoas que têm, por exemplo, o HIV positivo, né? Tá certo. Doutora, sexta pergunta, agora sobre animais, né? Que eu também tenho essa dúvida. Gatos e cachorros transmitem coronavírus? Não. Eu vi uma fake news na internet que os gatos e o cachorro transmitem coronavírus porque eles recebem uma vacina, que o Thor também recebe, né, para coronavírus. O coronavírus que está na vacina dos animais é um coronavírus já antigo, não é o Covid-19 e não tem a capacidade de infecção para humanos, então não transmitem o coronavírus. E já ouvi perguntar também se a vacina que eles tomam a gente poderia tomar se fosse adaptada. Eu ia fazer essa pergunta aqui, é verdade. Não pode, porque não é o mesmo Covid-19 que está causando essa pandemia agora. Que bom saber disso. Sétima pergunta, existe alguma temperatura que o coronavírus resiste? É verdade que o coronavírus não resiste ao calor? Seria muito bom. No Brasil, né? Porém, não. Os infectologistas falam que ele provavelmente é indiferente ao calor. O que acontece é que o coronavírus ele é um vírus respiratório. Então, os vírus respiratórios eles têm uma maior transmissibilidade nos períodos frios. Porém, isso não quer dizer que ele não seja resistente ao calor. Tanto é que, por exemplo, quando começou a pandemia nos Estados Unidos, eles estão no período de verão
e mesmo assim teve uma alta transmissibilidade de casos. E, por exemplo, aqui no Brasil, mesmo nos lugares mais quentes como Manaus, Fortaleza, estamos tendo casos do coronavírus. Então ele não é suscetível ao calor. Tá? Tudo indica que ele gosta mais de frio, né? Não, eles têm uma transmissibilidade maior no frio. Entendi. Beleza, vamos lá então, mais um aqui, 8ª pergunta. Por que é preciso usar máscara ao sair de casa? Ah, certo. Então, a máscara, o coronavírus, como todo vírus respiratório, ele é transmitido por gotículas das pessoas contaminadas. O contato das gotículas contaminadas com nossas mucosas, que é a mucosa dos olhos, nariz e boca. Tanto de forma direta, do contato direto da gotícula, por exemplo, ao espirrar e ao tossir, com a mucosa da pessoa, como com transmissão indireta, que é o contato de superfícies contaminadas com essas gotículas. Então a máscara, ela se torna uma barreira para essas gotículas maiores terem contato com a nossa mucosa oral e nasal. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha o coronavírus, que esteja com sintomas respiratórios, frente a uma pessoa sã, sem nenhum sintoma, se a pessoa que estiver sã estiver usando máscara, essa pessoa que tem o coronavírus, ela tem ainda assim 70% de chance de transmitir para a pessoa que está com máscara. Porém, se as duas pessoas, ambas pessoas, tanto a que está com coronavírus quanto a que está sã, estiverem usando máscara, a transmissibilidade cai para 1,5%. Bem baixo. Então é muito importante o uso de máscara para diminuir a transmissibilidade do vírus. Caramba, não sabia, cara. Que bom. Que bom saber. Então vamos lá, 9ª pergunta. Coquetéis e soro para a imunidade funcionam? E mais uma, complementando aqui, como fortalecer a minha imunidade contra o coronavírus? Certo, eu vi na internet alguns profissionais vendendo soros milagrosos na veia a um preço bem elevado para fortalecer a imunidade especificamente contra o coronavírus, como se com esse soro você não fosse pegar o coronavírus. Não existe isso, tá? Não existe soro para imunidade contra o coronavírus específico, não. A melhor forma de você se fortalecer a sua imunidade contra o coronavírus ou contra qualquer tipo de infecção respiratória ou viral é os hábitos alimentares, comer uma alimentação variada, com bastante frutas, verduras, carnes balanceadas, para que seu corpo tenha todos os nutrientes para fortalecer a imunidade. Hábitos saudáveis, como por exemplo exercícios físicos regulares, uma boa qualidade de sono também influi muito na imunidade. Esses tipos de medidas são as melhores para fortalecer a imunidade do nosso organismo contra todas as doenças em geral. Tá certo. 10ª e última pergunta. Como me prevenir contra o coronavírus? O álcool em gel é mais eficaz que lavar as mãos? Certo. A prevenção contra o novo coronavírus, principalmente o uso de máscaras ao sair de casa, evitar sair de casa, evitar locais com aglomeração de pessoas, sempre tentar manter a distância mínima de 1 metro entre cada pessoa. Eu sei que tem muitas pessoas que não tem como ficar em casa, por exemplo eu, todas as pessoas que estão nos serviços essenciais, na linha de frente, né? Na linha de frente, evitar sair de casa, mas quando for sair de casa, usar a máscara, sempre a higienização das mãos. Nesse caso, lavar as mãos é mais efetivo do que o álcool em gel. Porém, como a gente não pode estar, muitas vezes não tem acesso à pia, tá sempre lavando as mãos, sempre que não tiver como lavar as mãos, usar o álcool em gel, tá? Que também é efetivo. Evitar o contato das mãos com as mucosas dos olhos, nariz e boca, sem higienização prévia. Sempre que for tossir ou espirrar, usar o antebraço para cobrir nariz e boca. E nesse caso, por exemplo, quando tiver em ambientes públicos que tiver contato com superfícies contaminadas, como por exemplo corrimão, escadas, esse tipo de coisa, higienizar bem as mãos, principalmente antes de comer, também após o contato com dinheiro. Tudo isso é a melhor forma de prevenção contra o novo coronavírus. Show de bola! Então, gente,
as perguntas acabaram, então espero ter esclarecido aí a dúvida de vocês. E se faltou alguma pergunta aqui, se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode estar fazendo, né? Isso. Outro vídeo. Se vocês quiserem também, a gente pode gravar um vídeo explicando para as pessoas como fazer a higienização de mãos corretamente. Top. Porque às vezes as pessoas não têm, né, o conhecimento, é muito bom também. E também como fazer a retirada da máscara. Porque às vezes as pessoas se contaminam quando vão tirar a máscara, porque as gotículas ficam na frente da máscara. Então é importante saber. Usa a máscara para se prevenir e acaba pegando porque não sabe tirar a máscara do jeito adequado, né? Isso. Que negócio sério, viu? Maravilha. Então, gente, é isso aí. Obrigado. Você que está fazendo o nosso canal crescer, está divulgando aí. Ative o sininho para receber sempre notificações e deixa o joinha e se inscreve no meu canal, tá bom? Considerações finais, doutora? Então, gente, nessa época de pandemia, eu acho muito importante, acima de política, de polêmicas envolvendo o coronavírus, a quarentena, a gente fazer a nossa parte, ajudarmos uns aos outros, permanecer dentro de casa quando for possível, quem não for possível, quem como eu trabalha com os serviços essenciais, que não parou com a quarentena, quem tem que trabalhar, sair de casa com todos os cuidados, todas as orientações, usando máscara, higienizando as mãos, principalmente ao retornar para casa, quem mora com pessoas que estão no grupo de risco, como idosos, redobrar os cuidados, ajudarmos uns aos outros, quem tem condições, ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social, quem puder doar a cesta básica, quem puder ajudar o vizinho. Acho que o importante nessa época é a cooperação. Queria deixar um agradecimento aos profissionais de saúde que trabalham comigo, que estão na linha de frente, tantos médicos como enfermeira, técnicos de enfermagem, recepção, maqueiros, as pessoas que estão trabalhando na higienização, que nessa época também é muito importante, cozinheiros, toda a equipe dos profissionais de saúde. Vejo as pessoas que respeitem, tenham respeito pela profissional de saúde, porque nós estamos trabalhando assim ao máximo para ajudar nessa pandemia, e fazer o apelo também de que vocês só procurem os hospitais em caso de necessidade real, caso grave, evitar tá indo para os hospitais quando você só tem sintomas leves ou por coisas corriqueiras. Corre risco de pegar, né? Isso, para não pegar, para não transmitir, para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. E também assim, quem tem dúvidas, nós temos, a pessoa que mora aqui na Bahia tem o 155, que é uma central que você pode ligar, e lá tem médicos que estão atendendo, estão tirando as dúvidas do pessoal. Tem o site também do governo, que é o www.saude.gov.br/coronavírus. E quem tem essas dúvidas também pode deixar aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Então é isso, amor, obrigado, viu? De nada, muito sucesso no seu canal, viu? Amém. Parabéns pela iniciativa. Show de bola. Ideia dela, gente. Beijo, obrigado, viu? Até a próxima. Até o próximo vídeo.